Uma boa noite a todos nós, aos internautas também que nos assistem, que possamos todos estar envolvidos em sentimentos de paz, sentimentos de amor. Nós vivemos atualmente, nosso mundo de hoje, uma valorização extrema dos bens materiais, das aparências, tudo aquilo que se pode comprar. As pessoas buscam muito isso, e principalmente as posições de destaque na sociedade humana. Muitas vezes é natural do ser humano ter aquele sentimento de querer ser respeitado, de querer ser aceito pela sociedade, e muitos confundem esse sentimento com aquisições, com posses, com a busca pela felicidade. Não que isso seja único desta época que a gente vive agora, nesse momento. Porque se a gente olhar para trás na história da humanidade, já houve outras épocas, mas nunca foi tão grande, em tão grande escala, como nesse momento atual que nós estamos vivendo. Se nós analisarmos, que é bem interessante nessa questão, algo que contribui muito hoje para tudo isso que está acontecendo é a questão da mídia. Se olharmos para esse fator, ela empurra muitos à necessidade de obter, de buscar sempre mais, de nunca estar bom o que nós temos, o que nós queremos. São comerciais de televisão que a gente vê a todo momento, né, estampando objetos de desejo. São pessoas ali fazendo o comercial, pessoas associadas à fama, figuras conhecidas da sociedade, atores, famosos. Pessoas que aparentam pelo sorriso ou pela situação ali arranjada que estão felizes. E isso instiga em nós, no ser humano, querer buscar aquilo como uma atitude também de preencher um vazio, preencher algo que não está bem em nós, tentando de alguma forma trazer algo externo que vai então nos também causar aquela sensação que a gente está associando naquele momento. Isso é bem interessante. Outras vezes, comerciais e outras situações que associam o consumo ou a aquisição daquele produto a belas mulheres, a homens, né? A gente vê tantas propagandas associando um produto a uma situação. E as pessoas acabam se envolvendo por isso. Buscando a todo custo a marca ou o produto da mesma forma para viver como sendo aquilo que faltava para o seu sucesso. E para muitos a felicidade ela torna-se algo exposta nas vitrines, vejam bem, ou um sentimento de superioridade por ter aquele objeto que o outro às vezes não tem, como sendo então um elemento de competição. Quem tem mais é mais feliz. E de uma forma ou de outra o mundo em si prega isso, coloca isso a todo momento para nós. Que as pessoas têm que buscar, têm que ter para serem felizes, nesse sentido. As pessoas vivem a buscar então algo fora de si para preencher um vazio que existe dentro. E a gente nota muitos buscando, para justamente tentar preencher algo que não está bem dentro de si. É bem interessante. Ao mesmo tempo que todos nós, todos os dias, pelas redes sociais, né, a televisão e tantos outros meios de comunicação, nós somos bombardeados com frases. Viva a sua vida. Amanhã poderá ser tarde. Quem já não leu uma dessas nas frases sociais, nas páginas sociais? Morreu, acabou tudo. Curta ao máximo, a vida é curta. Esse é muito comum entre os jovens. E é bem interessante. São ideias muitas vezes sugeridas e colocadas que nos tiram do foco do espírito imortal que nós somos. A pessoa busca simplesmente o imediatismo, aquele momento atual, tem que ser agora, naquele instante, naquele momento, tudo para agora. A gente já vive num tempo sem tempo, onde a gente não tem tempo para fazer nada. Você corre o dia todo, buscando o sustento, buscando o alimento. Antes, a família, geralmente era o homem que trabalhava, hoje a necessidade, a própria evolução também trouxe
para o mercado de trabalho, a mulher está tomando conta, trabalha, mas aí quem está em casa cuidando dos filhos, muitas vezes esse fator ele é terceirizado, isso está acontecendo muito, então a pessoa não tem mais tempo. Chega em casa à noite, tem ainda tarefas para fazer, porque leva trabalho para casa, a mulher tem o trabalho do lar e vive aquela correria. E muitas vezes não seria necessário tanta correria, mas nós vamos colocando justamente desejos novos, aquisições novas que a gente coloca como necessário para nós e a gente busca. Aí vai lá, financia um carro novo, né? Troca a casa, compra mais um terreno, é uma roupa nova, é um tênis novo para o filho, é um curso novo que a gente vai colocando como necessidade, seja para o filho, para nós, e vai somando-se, e você tem que buscar, de alguma forma, manter tudo aquilo. E aí o que a gente faz? A gente vende o nosso tempo. Corre, feito um louco. E o homem e a mulher da atualidade, muitos, passaram a viver única e exclusivamente em função da sua pessoa, buscando apenas a sua satisfação, o eu. Num egoísmo sem fim, visando a satisfação de seus desejos a qualquer preço. Isso está sendo muito também divulgado entre a humanidade, essa questão. Falando também, não só nessa questão do ter, no sentido material, mas também no sentido sentimental e intelectual. É bem interessante também, porque esse fator do ter, ele envolve muito mais do que a gente pode imaginar. Na questão do sentimento, muitos direcionam e projetam seus sentimentos para aqueles que de alguma forma possam oferecer alguma vantagem material ou destaque. Não é assim? Muitos dizem, vou unir o útil ao agradável. Fulano está bem, né, colocado na sociedade, uma boa profissão, cargo público alto, está muito bem, é o partido perfeito. Né? E assim, muitas vezes é disputado. Ou em outros casos, a aparência é muito vista, muito avaliada. O ser, o interno, o sentimento, fica muitas vezes para trás, porque isso que é buscado. Em outro sentido, no sentido intelectual, outras pessoas buscam as disputas cada vez mais acirradas por cargos, que sejam eles de órgãos públicos ou privados, gerando uma indústria de disputas pelas melhores profissões, as mais remuneradas. Deixando de lado, muitas vezes, talentos, que a gente traz, talentos natos, em diversas áreas da sociedade humana. A pessoa simplesmente, ela isola totalmente aquele talento, aquela vontade, aquele sonho, aquela tendência que ela tem para aquela profissão, para procurar uma profissão ou algo que dê uma rentabilidade maior ou uma posição de destaque, de poder na sociedade humana. Isso hoje virou uma grande indústria. As pessoas não buscam mais uma formação, muitas vezes aquele segmento, aquela formação, para trabalhar nela, mas sim para conseguir passar em tal concurso ou trabalhar em tal área que paga mais, que é mais bem remunerado. E aí formam-se profissionais que muitas vezes não são felizes na sua profissão, não são felizes na sua vida. Porque um dos fatores para você ter tranquilidade, ter paz, ser feliz no trabalho é trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você gosta de fazer, de atuar. Isso é importante. Mas hoje existe esse fator que tem sido muito buscado. Então não existem mais pessoas exercendo suas profissões por amor. Muitas delas não exercem mais por amor, por afinidade com a função, mas sim pelo melhor salário, posição de destaque e poder. Nas empresas também é semeado a era do egocentrismo, das competições. Muitas pessoas, muitas empresas olham para o funcionário não mais como aquele ser, parte da equipe, de uma família que trabalhou, que se dedicou, mas olha para ele como um número, simplesmente um número, num gráfico. Ao final do ano ele é analisado, ao final de algum período, se ele está produzindo, se está sendo útil para a empresa, no sentido de dar lucros e números, ele se mantém. Outras vezes é dispensado, friamente. E assim tem sido em grandes empresas, em grandes monopólios, em grandes indústrias. E isso vem crescendo muito.
do ser humano não ser mais analisado e ter aquela convivência na empresa como realmente um ser humano, mas sim como uma peça. Que em alguns casos não é nem analisada a sua situação, o momento que ele vive, simplesmente não está rendendo e ele é descartado. Tudo visando o lucro, visando a posse. E assim também vice-versa, é claro. No lado do empregado, em relação à empresa também acontece muito. Tudo na questão da procura pelo ouro, pelo poder, pela competição. Isso acontece e se estende para o lar, aonde a gente vê hoje, muito comum, entre casais, o marido disputando com a esposa, quem ganha mais, quem mantém mais, aquele que tem mais poder em casa, que geralmente aquele que ganha mais vai influenciar mais nas decisões, nos fatores, na educação dos filhos. No trabalho, uns puxando o tapete do outro, sem olhar se está prejudicando ou não, se aquele é mais capaz que ele, não importa. O importante é subir, é crescer, é galgar degraus dentro da empresa. E alguns não visam o fim, mas de alguma forma não visam os meios de chegar lá, só visam o fim. Então não importa por quem tem que passar por cima, passam e fazem. Os vizinhos, a gente vê hoje em dia muita gente também disputando, há uma competição entre familiares, entre vizinhos, entre pessoas conhecidas, porque quando um troca o carro, o outro lá não pode ficar para trás. Ele tem que dar um jeito de trocar um modelo um pouco melhor, um pouco mais potente, um pouquinho mais completo, com acessório a mais. Fulano, você foi na casa visitar, está lá agora uma televisão modelo novo, né? Ou está lá com aquele celular que é um computador portátil que não sabe nem como lidar nele. Mas o teu já é ultrapassado, você já está para trás. Então criam-se essas competições. E isso é muito instigado pela mídia, pela sociedade. A gente só quer buscar esses fatores e acaba justamente acontecendo aquilo que a gente falou no início. Faltando tempo para outras coisas mais importantes. Para nós que somos espíritos. Então isso também acontece na vida social, na família, em todos os segmentos da sociedade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 895, ele faz uma pergunta associada a isto, onde ele pergunta ali aos espíritos superiores: à exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual aquele sinal que mais caracteriza uma pessoa na questão do seu atraso na evolução moral, na evolução como espírito, como ser humano? E os espíritos superiores respondem a Kardec: o interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre, se assemelham à adoração, que não resiste à pedra de toque. E aí continua lhes dizendo: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende seu destino pelo desinteresse. Ele vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então vamos analisar. Faz sentido isso? Não faz sentido? Quanto mais apego às coisas materiais, sinal de maior inferioridade. Não faz sentido? Tenta analisar. Isso é bem importante a gente pensar nisso. Olha só, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Qual que é o nosso objetivo? Por que a gente está aqui? Por que nós nascemos, renascemos? A gente precisa se perguntar, se questionar, muitas vezes, isso durante a nossa existência. Por que estamos aqui? Qual o objetivo da vida? Qual o sentido da vida? Alguns acham que é um parque de diversão, que é um recreio, é só vir e aproveitar a vida. Outros vêm e acham que é só acumular, só juntar, só trabalhar. Tem que haver um equilíbrio. Olhem a questão, a gente está buscando sentido para essa resposta dos espíritos superiores. Será que então é errado a gente buscar o crescimento material, o desenvolvimento, de alguma forma material, o crescimento? É errado a gente ter posses, buscar através do trabalho os bens materiais? Claro que não. Não há nada de errado nisso. O grande detalhe
é que o que ocorre é que muitas pessoas não têm reservas morais para lidar com essa situação, com o ter, com os bens, com a busca, com a sua ambição. E muitos se tornam verdadeiros escravos dos bens materiais, das posses, das sensações, e também escravizam outros. E é justamente essa falta de equilíbrio que atrasa a pessoa na sua evolução nesse sentido. As posses materiais, elas são uma conquista para a sociedade. É necessário e é preciso para que a humanidade evolua e cresça. É justamente através do trabalho, do nosso salário, da nossa renda, da nossa busca por esse crescimento material que nós conseguimos oferecer à nossa família mais conforto, o que é preciso, o que é bom, é merecedor. A gente consegue buscar a saúde melhor para os nossos filhos, ajudá-los no estudo, na colocação na sociedade. A gente consegue ter mais comodidade, consegue um meio de transporte tão preciso hoje para todos. É necessário. Através dessa busca material, das conquistas materiais, os próprios governos conseguem também dar a seus habitantes dos países, aos seus cidadãos, uma vida melhor. Conseguimos buscar a moradia mais digna, saneamentos básicos, cuidar do meio ambiente. São tantos investimentos em pesquisas, na busca pela cura de doenças. Mas há também outro fator que a ambição muitas vezes leva. A busca, os investimentos em conquistas de novas armas, de novas tecnologias de domínio, do terrorismo, de dominação. E é aí que o homem se perde no seu caminho. E isto não é apenas os governos, nós também, muitas vezes em pequenas coisas, nos perdemos nesse sentido. A gente busca tanto o poder, tantas conquistas, tantas coisas, que não é apenas para satisfazer esses fatores precisos que a gente tem que ter, na questão da necessidade, mas é justamente para a gente se colocar numa situação acima dos outros. É bem interessante essa questão. As posses materiais, elas são uma conquista para a sociedade, sem dúvida. Mas também, se a gente não tiver equilíbrio, ela pode tirar o nosso foco. A conquista do ter, vejam bem, jamais deve ser mais importante que a do ser. E o que é o ser? A conquista dos valores morais que levam o indivíduo a elevar-se como um espírito imortal que é. Acontece atualmente na sociedade humana uma distorção de valores, onde as pessoas são medidas ou avaliadas pelo que possuem ou pelo cargo que ocupam. Isso é muito comum hoje em dia, por muitos, analisar as pessoas assim. E é bem interessante que em toda a série psicológica de Joana de Ângeles, quase em todos os livros, eu separei algumas partes em alguns livros aqui, no Atitudes Renovadas, no capítulo 20, a mentora Joana de Ângeles dá uma colocação bem interessante ali sobre essas questões. E ela alerta para o momento atual em que nós estamos vivendo, onde é semeada a ditadura do ego. O que é a ditadura do ego? Onde o indivíduo, dotado de personalidade forte, dominante sobre o outro, é aquele em que o ego exerce predominância. O seu caráter forte deve assinalar-se pela força de seu querer e do seu poder. Estas pessoas pela sociedade são bem vistas. Pelas empresas, pela sociedade. São pessoas que para a sociedade são bem colocadas. Pessoas que têm um temperamento forte, caráter. É isso que eles avaliam. O ego predominante, o orgulho. Aquela pessoa com poder. Já os que são dotados de sentimentos nobres, diz a mentora, sentimentos nobres e gentis, possuidores da capacidade de amar e servir, são tidos como portadores de fraquezas. Vejam bem, a distorção de valores para muitos na sociedade humana. Isso é muito triste. Quando nós começamos a avaliar também as pessoas dessa forma. Tratando muitas vezes uma pessoa que a gente vai ter no contato, seja no meio do comércio, na profissão, seja no relacionamento, seja na rua, onde for, tratando ela pelo modo como ela está vestida, pelo carro que ela está naquele momento, pelo seu cargo, por quem ela é.
E a gente tem que ter esse cuidado. Porque muitas vezes nós estamos entrando nessa onda, nesse sentimento, isso que está sendo, nesse momento está circulando, e estamos trazendo isso para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Em outro sentido também, a ideia falsa em torno do prazer estimula a ambição pela posse, diz Joana de Ângeles no livro Atitudes Renovadas. Continua ela dizendo que essa é essa sensação de posse que desenvolve essa ditadura do ego no comportamento humano, gerando assim as pessoas que assim se comportam, insatisfação, angústia, medo e vazio. Porque isso não preenche o ser imortal. Tudo é transitório. Os bens, o poder, a beleza, o destaque, tudo passa, tudo é instável. A pessoa busca, no sentido do poder, se sobressair nessa competição com os outros. E ela vive para aquilo ali. E quando ela vê que aquilo ali não preenche o seu vazio existencial, aquilo que ela tenta buscar fora e trazer para dentro, ela cai. Ou ela se revolta, ou ela não aceita, ou ela busca culpados, ela não consegue viver em paz. E aí há outro fator também bem interessante, que também no livro Entrega-te a Deus, Joana de Ângeles, no capítulo 28, vai falar ali sobre o tormento do poder, que também está relacionado com essa questão do ter. Diz ela ali que o indivíduo acredita que deve ser temido e respeitado de alguma forma. Por se sentir incapaz de inspirar amor, ele subjuga os demais. Então vejam bem, possuído por uma ambição desmedida, a sua existência tem somente um objetivo: vencer na vida. Mas para ele vencer na vida não é ser uma pessoa de bem, uma pessoa que vai ter uma consciência tranquila, paz interior. Vencer na vida para muitos é ganhar dinheiro, ser rico, ter uma posição de destaque, de influência, prazer imediato, ser respeitado e impor respeito. Então vejam a grande diferença. Lastimável, mas é o que tem ocorrido muito. As pessoas atiram-se às paixões humanas querendo usufruir tudo o que o corpo pode proporcionar de sensações ao espírito. Esquecem de buscar a paz interior, a consciência tranquila, o verdadeiro amor altruísta e sem interesse. Lembrando aquela frase de Jesus, que a maior felicidade em dar do que há em receber. Simplesmente é o sentido de alimentar o egoísmo. E nesse sentido também, nessa questão do ter, muitas vezes nós esquecemos, mas é muito importante o sentido espiritual de tudo isso também. É bem interessante uma parte que nos relata aqui Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, onde ele vem colocando ali, eles estiveram presentes em uma reunião das trevas, onde Manuel Filomeno de Miranda ali, disfarçado, escutando os planos arquitetados por espíritos que não querem evolução do nosso mundo, a evolução das pessoas, querem de alguma forma atrasar essa evolução, o despertar do ser humano para a realidade da vida imortal. Eles planejam ali um programa de 4 legítimas verdades, assim que eles dizem. Aonde, primeiro, o homem, diz ali esse espírito das trevas, redefiniu o novo soberano das trevas. É um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo, até a exaustão, aproveitando-se das tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos e às aberrações. Segundo, o narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando-o e enlouquecendo. Vejam o terceiro. O poder tem prevalência em a natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce, ou escamoteado, explorando aqueles que se submetem e desprezando-os ao mesmo tempo. E o último, quarto, o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas.
será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. E aí pergunta ele, ao grande auditório que assistia àquela reunião, quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? E aí relata Manuel Filomeno de Miranda que grandes gargalhadas se davam ali naquele recinto. E a partir de então, os técnicos em obsessão, além dos métodos habituais, tornaram-se especialistas no novo e complexo programa que em todos os tempos sempre constituiu o veículo de desgraça, agora mais bem aplicado, redundando em penosas derrotas. Vejam bem. Muitas vezes, se a gente analisar, há muitos anos atrás, no início do cristianismo, tudo, as imposições, de alguma forma, que tentavam atrasar a evolução eram pelas dificuldades. Dificuldades, perseguições. O próprio Espiritismo sofreu isso também, muita perseguição no início. E aí hoje, o que eles tentam colocar? Isso não é mais necessário. Muitas vezes a facilidade é justamente instigar o que o homem traz em si ainda. Justamente esse sentimento que nós trazemos em nós ainda, que por longo período estamos tentando diluí-lo, vencê-lo através de várias existências, de aprendizados. Hoje, nessa era atual, sendo eles novamente, de alguma forma, tentando potencializar, tentando acordar novamente esses sentimentos em nós, atrasando assim a evolução. Então precisamos cuidar desse fator também. Em todos os sentidos, nós analisando isso, nessa questão do ter, é urgente nesse momento, que o homem da atualidade escute a palavra escrita ou falada, esclarecedora e confortadora do Espiritismo, que nos ensina que o sentido da vida é o nosso aprimoramento moral e espiritual. O nosso desenvolvimento dos sentimentos nobres, a educação desses sentimentos muitas vezes esquecidos, aonde carregamos por tanto tempo mágoas, rancores, somos pessoas ainda orgulhosas e egoístas. E precisamos educar esses sentimentos, nos tornando assim pessoas melhores, sermos seres humanos melhores. E esse é o grande objetivo da doutrina espírita, nos tornar espíritos, pessoas melhores. E para isso, nada melhor do que nós começarmos pelos nossos sentimentos, a educá-los dia a dia, semana a semana, buscando esse aprimoramento, esse crescimento passo a passo. Nós vemos no mundo tantas pessoas que buscam o auge do sucesso, que buscaram do sucesso, da fortuna, do destaque, que afogaram-se nas águas turvas da drogadição, do suicídio direto, do suicídio indireto, da depressão, caindo. Tantos exemplos, tantas pessoas. Muitas aparentam felicidade, mas são vazias, são infelizes por dentro, não têm paz. E outras tantas dando exemplos de honestidade e de caráter, mesmo sem ter as mínimas condições. Tempos atrás nós vimos exemplos, mais de um, mas o ano passado, de um casal, moradores de rua, em São Paulo, pernambucanos, que viviam ali na rua, e que acharam sacos de dinheiro. Identificando que era de um assalto que havia ocorrido no restaurante, buscam o proprietário e devolvem o dinheiro. Muito dinheiro ali. Quase R$200 mil. Mudaria totalmente a vida deles. Foram chamados em programas de televisão, entrevistados, tudo. O dono do restaurante deu um emprego àquele rapaz, mas uma pergunta feita a ele, e a resposta, que eu achei muito interessante, disse ele, após perguntado, e ele disse, eu estou feliz, mas mais feliz ainda vou ficar quando a minha mãe, lá na minha cidade, escutar o que eu fiz. Ela se sentirá feliz e orgulhosa por eu ter devolvido o dinheiro. E a gente vê hoje no país tantas pessoas roubando, tantas pessoas sendo desonestas, desviando, pessoas que têm muitas vezes o compromisso de ajudar, de fazer o bem, e estão ali tirando. E outros tantos dando exemplo. Vemos outras histórias também, mundo afora, uma história muito interessante do Dr. Albert Schweitzer, viveu na Alemanha,
Ele possuía um sentimento muito nobre de tentar ajudar, era alguém muito bem colocado na sociedade, na sua profissão, professor de teologia, de música, de uma família rica, mas muito bem colocado, profissionalmente também. E ele sempre tinha aquele sentimento de querer ajudar, de querer de alguma forma contribuir. E numa manhã de verão de 1896, na cidade de Gunzbach, que a alma de Schweitzer decidiu colocar-se a serviço dos outros. Como ele era professor de teologia, ele tinha uma fé muito grande também. E ele perseguia as palavras de Jesus. Quem quer possuir a vida, perdê-la-á. Quem por amor de mim a perder, este a possuirá. E ele sempre tentava achar algo grande que ele pudesse fazer, algo que ele pudesse realmente mudar a sua vida. E tentava de alguma forma ajudar nas pequenas coisas, todos os dias. Mas ele não tentava, assim, ele tentava buscar, distinguir qual a sua missão, o que ele faria de grande, de bem. Então ele começou a pensar, manipular um plano de alguma forma para criar um orfanato, algo que acolhesse crianças em necessidade. E ele criou, de alguma forma. Mas não houve incentivo do governo, das autoridades, enfim, de alguma forma enviar crianças para lá. Mesmo após um incidente, de um incêndio que houve lá na cidade, onde as crianças ficaram sem abrigo, não levaram para ele cuidar. Então ele teve uma decepção, nesse sentido assim, não achou que realmente aquilo ali não era o que o esperava. Buscou de alguma forma o auxílio com outro também que tinha uma tarefa muito interessante, assistencial, que era o pároco August Ernest de Santo Tomás, que consistia nesse trabalho dele em ajudar moradores de ruas e ex-condenados. Ali ele trabalhou, atuou durante algum tempo, ajudando, mas também não se convenceu que esse era a sua missão, seu caminho. E uma vez, em Paris, visitando Paris, no ano de 1904, Albert Schweitzer encontrou um fascículo, um pequeno folhetinho na rua da Sociedade Missionária de Paris. E olhando aquele panfleto, aquele folheto largado à rua, seus olhos depararam com o título de um artigo: As necessidades da missão do Congo. E de repente, como que num relâmpago, ele planeja em sua vida toda como que seria sua vida dali em diante. Ele lê sobre aquilo, busca mais informações e vê toda a necessidade daquele povo sofrido da África equatorial. Vê tudo o que eles passavam, tudo o que eles enfrentavam, dificuldades, e sente-se movido a fazer algo. Ele tinha 30 anos na época, então decide ser médico. Vejam bem, era professor de teologia, de música, e decide ser médico para ajudar aquelas pessoas, porque o principal fator, o principal problema que elas enfrentavam era a saúde. 30 anos, ser médico. 6 anos de duração o curso, vejam o desafio. Muitos a gente vê mundo afora com ideias inovadoras, mas quando é a longo prazo e precisa de esforço, desiste nos primeiros passos. Ele não. Escreve várias cartas, enviando à sua família, seus familiares, à sua comunidade, avisando que não voltaria e que houvera assim escrito num curso de medicina, aonde ali ele estudaria. Faz o curso por 6 anos, e com muita dificuldade, porque ele tinha 30 e poucos anos, e eram jovens de 18, 19 anos que cursavam. Mas ele faz o curso. Conhece ali também uma colega, os dois se apaixonam, e ele convence ela também nessa missão, forma-se e dedica mais, próximo de 2 anos a mais de estudo para justamente a questão das doenças tropicais. E em 1913, ele casa-se com Ellen e vai rumo à cidade de Gabão, onde construiu nas margens do rio Ogowe um hospital para doenças tropicais e a clínica para leprosos Lambaréné, que desenvolvia uma intensa atividade médica e missionária. E ali ele fez uma história de amor ao próximo e de dedicação, de ajuda àqueles necessitados. Em 1952, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz e desencarna em 1965 com 52 anos de serviços prestados às pessoas carentes, com 90 anos de idade. Um exemplo de vida muitas vezes desconhecido, mas de alguém que abdicou de tudo para ajudar o próximo. A gente vê hoje muitas pessoas
com profissões maravilhosas, mas que não conseguem sequer olhar para o lado, para aquele que está mais necessitado, ou estender a mão ou ajudar, que pensam apenas em si. A gente vê muitas situações que são lastimáveis. E no livro, na questão 918, Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, ainda dentro desse tema, por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espiritual? Aonde então se reconhecer agora alguém que consegue se perceber nele uma pessoa que está além, que está evoluindo, que está crescendo? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Pratica a lei de justiça, amor e caridade. Interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Se fez todo o bem que podia e assim por diante, continua ali, na explicação, após de Kardec. E aí a gente passa a analisar. Quanto será que nós nos encaixamos nisso? Será que nós realmente fizemos todo o bem que nós podíamos fazer com o nosso semelhante, com nós, com nossos familiares, no meio que a gente vive, no nosso trabalho, com nossa vizinhança, ao andar pela rua, no trânsito? Como que a gente é? Como que a gente tem se comportado nesse sentido? E lembrando também a questão 922, tão importante do Livro dos Espíritos, aonde ali Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Vejam bem, é muito interessante essa pergunta, que muitas vezes nós alimentamos esse sentimento de ter justamente por busca da felicidade, porque a gente confunde. A gente acha que a felicidade está em fatores externos, está em aquisições, está em algo fora, está em alguém, está em termos algo, em trabalharmos em algo, e assim a gente vai buscando cada vez mais isso. Mas não é aí. Os Espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam bem, isto é felicidade. A posse do necessário. Consciência tranquila. Poder dormir com a consciência tranquila que fez o melhor. Ter fé no futuro, certeza que mesmo que está passando por momentos difíceis, pois vivemos ainda no mundo de provas e expiações, nós temos fé, a certeza de que dias melhores virão, que isso aqui é uma grande escola, que estamos hoje matriculados numa grande escola para aprender, que é por isso que estamos aqui, que renascemos. Não é para aproveitar a vida como um recreio, mas para aprender algo, justamente aí para educar os nossos sentimentos, buscar esse aprimoramento do ser como humano. Sermos pais melhores, sermos colegas melhores, familiares, maridos, esposas melhores. Entender mais o ser humano como sendo alguém individual que pensa a sua forma, respeitando e entendendo. Compartilhando mais amor, olhando mais o mundo com os olhos da bondade. Não mais se queixando tanto, não mais se revoltando tanto. E aprendendo com a vida, com os recados que às vezes a vida nos dá. Porque em todas as situações que nos enfrentamos, sejam boas ou situações difíceis, é a vida querendo nos ensinar algo. E isso que nós precisamos buscar. Um sentido para a nossa vida. E nesse fator, a doutrina espírita tem muito a nos oferecer. Eu agradeço muito a atenção de todos nós, que nós possamos pensar sobre essa relação do ter e o do ser. E que possamos cada vez mais nos empenharmos em sermos pessoas melhores. Obrigado a todos.